do nosso encontro de hoje é multiletramento e cultura digital. Eu e os meus amigos iremos fazer uma discussão e trazer algumas questões a serem debatidas. Eu me chamo Paulo, sou acadêmico do curso de Pedagogia do 6º período do turno matutino. Meu Deus! Confesso que quando ouvi o termo multiletramento, fiquei curioso, pois não conhecia tão bem o termo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Pois sabemos da existência de letramento na alfabetização, mas eis que surgem os novos tipos de letramento, as múltiplas formas de letrar. Também sabemos que a concepção dominante de letramento por muito tempo, ela se referiu à habilidade cognitiva individual de ler e escrever. Ainda que essa concepção de letramento seja útil e importante, é incontestável que estamos vivendo um novo sistema de comunicação, centrados nas tecnologias de informação. O termo multiletramento surgiu a partir de 1994, quando um grupo de linguistas se reuniu em New London, nos Estados Unidos. Por isso ficou conhecido como New London Group. A ideia da reunião era discutir que tipo de solução a escola deveria tomar para dar conta de uma nova demanda que existe na sociedade, que era justamente a presença de diversas linguagens, as tecnologias digitais que foram disseminadas e fizeram com que as pessoas deixassem de privilegiar a comunicação por meio da linguagem textual. E em razão disso, veio outras linguagens, as imagens, os sons, e a combinação dessas diversas linguagens foi gerando outras formas de comunicação. E segundo eles, a pedagogia do multiletramento incorpora e encoraja uma ampla gama de percepções e ferramentas linguísticas, culturais, comunicativas e tecnológicas que iria ajudar os estudantes a se prepararem para um mundo globalizado que está em rápida e constante mutação. Mas afinal, o que é multiletramentos? Quando mencionamos multiletramentos, estamos falando da necessidade de trabalhar com várias multiplicidades, linguagens e mídias e de referências culturais, ou seja, com a diversidade cultural. Na prática, são as várias formas que o professor dispõe hoje na atualidade para levar o letramento ao aluno. Hoje em dia, os textos vêm agregados com muitas informações, imagens, sons, e tudo isso junto, então, leva o aluno a uma nova compreensão como ler. Então, hoje, o uso da tecnologia faz com que tenhamos essa nova forma de letrar. Para respondermos essa pergunta, iremos fazer uma reflexão e a gente vai partir de duas questões. A primeira questão, normalmente levantadas entre os professores, mas também entre os pais, é a seguinte: as crianças na faixa etária de 4 a 6 anos de idade não são muito pequenas para usar tecnologias no seu dia a dia? Até que ponto as tecnologias contribuem ou prejudicam o desenvolvimento dessas crianças? Existe uma preocupação muito grande em relação a isso. E para responder a essa questão, a gente recorreu a um vídeo muito interessante que foi produzido pelas Papinha Heinze, onde alguns pais e especialistas em educação falam sobre algumas características das crianças que são chamadas geração alfa, que são crianças que nasceram em torno do ano de 2010 e que, portanto, são crianças que estão nessa faixa etária que nós estamos discutindo. Eu vou passar um pedacinho desse vídeo. Eu recomendo que vocês assistam ele inteiro. Ele tem em torno de 10 a 12 minutos de duração, mas eu vou passar um pedacinho para daqui a pouco a gente voltar para a gente falar um pouco sobre essas crianças.
Uma criança até os 4 anos aprende a falar, andar, se comportar socialmente. Você acha que ela não ia aprender a mexer no tablet? Por favor, né? Um negócio bonito ali, alegre, cheio de bichinho colorido. É um negócio muito sedutor. É lógico que ela vai se interessar por isso. Depois que apareceu um tablet, o sistema de ensino ficou velho do dia para noite. Se você congelar um professor do século XVIII e descongelar ele hoje numa sala de aula, muito provavelmente ele vai continuar a aula de onde ele parou, né? Ele vai estar lá numa lousa, as pessoas sentadas em fileirinha, todo mundo ali. Então, o que isso está gerando? Isso está gerando um desafio enorme, porque esse professor que foi formado para uma escola de 200 anos atrás está lidando com gente que nasceu digital. Por que você pintou o sapo de amarelo? O sapo é verde. Aí outra criança respondeu, não senhor, eu vi no Google. E tem sapo até vermelho. Então, ao invés de você trazer essa resposta pronta, você ensinar essa criança a ir buscar essa resposta. Está acontecendo uma revolução na educação, é muita mudança que está por vir, é para melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Como vimos no vídeo, fica claro na fala desses especialistas e pais também, que essas crianças que estão na escola, na educação infantil dos primeiros anos, são crianças que nasceram no mundo tecnológico, no mundo onde a tecnologia digital está presente no dia a dia, nas mãos dos pais delas, nos smartphones, através dos tablets. Então, essas crianças estão adaptadas a esse mundo e tentar isolar essas crianças do contato com a tecnologia na escola seria criar um ambiente artificial, um ambiente que não corresponde ao mundo que está lá do lado de fora, não é mesmo? Dessa forma, a gente não precisa discutir se é adequado ou não o uso de tecnologia para as crianças. O que a gente precisa fazer é discutir como fazer uso dessas tecnologias de modo que elas sejam mais proveitosas, de modo que elas contribuam mais para a aprendizagem das crianças. Algumas dessas tecnologias, elas favorecem o desenvolvimento de crianças nessa faixa etária. As crianças que, por exemplo, ainda não dominam a linguagem verbal escrita, que normalmente são as crianças de 4 a 6 anos que ainda estão nesse processo. Essas de 4 ainda nem iniciaram muitas das vezes o processo de desenvolvimento de letramento. Elas então podem utilizar tecnologias como tablets para se comunicar, se expressar e também ler o mundo por meio de outras linguagens, que não é a textual. Esse tipo de tecnologia digital, ele privilegia a linguagem imagética, por exemplo, áudio, e a criança pode se expressar perfeitamente por meio de áudio. Ela desenvolve a oralidade dela e também tem contato com o mundo letrado, por meio desse tipo de ferramenta, recurso. Então, as tecnologias digitais, elas favorecem crianças nessa faixa etária. Inclusive, a Jane vai dar continuidade, vai trazer algumas ferramentas legais de se trabalhar e algumas curiosidades que podem ser utilizadas em sala de aula. Olá, me chamo Janiele, sou acadêmica do curso de Pedagogia e dando continuidade à apresentação do nosso trabalho no seminário, eu fiquei com a parte prática, onde eu irei mostrar para vocês alguns aplicativos que são muito interessantes. Em um passado não muito distante, o quadro negro ou a lousa eram pintados diretamente na parede e possuíam uma moldura de madeira com um depósito para o apagador. Para escrever, usava-se giz branco, já que o colorido era para professores um luxo e um entretenimento. Em quase todas as escolas usava-se o guarda-pó, pois ao apagar a lousa, uma nuvem de poeira branca cobria as imediações do quadro e se depositava nas carteiras e roupas. Os espirros e coceiras do nariz eram inevitáveis. Depois disso, veio a lousa de material sintético, que não ficava imune aos riscos e infiltrações na parede. Os desgastes em alguns pontos do quadro eram visíveis. Ali, o giz não pegava. Com o tempo, veio a terceira geração de lousas, os quadros brancos, em que se escrevia com canetas coloridas ou com a mais conhecido, canetões.
A lousa de vidro, que foi a evolução e até certo ponto uma revolução no setor educacional. E por fim, já existe a lousa digital. Mas você sabia da existência da lousa digital? Do quê? A lousa digital é um recurso que permite desenhar e escrever. A lousa digital, ela serve para divertir e auxiliar na criatividade, isso mesmo, e na psicomotricidade das crianças. Ela é ideal para professores que desejam ampliar a interação entre aluno e professor, através das videoaulas, entre outras coisas. O AutoDraw é uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial. Ele procura deixar o desenho feito pela pessoa o mais compreensível possível. Ele tenta chegar ao resultado almejado, ao adivinhar o que a pessoa realmente quer desenhar. E sabe como ele funciona? Para fazer o desenho, a pessoa usa o mouse ou canetas stylus e ajusta os traços que são feitos na página em branco da plataforma para linhas perfeitas, fazendo assim com que a criança se divirta enquanto aprende. O jogo educativo Soletrar é voltado para crianças de até 8 anos de idade, ajudando-as a ler, pronunciar, escrever e desenvolver suas habilidades criativas e de linguagem. Este jogo testa a ingenuidade das crianças e as ajuda a aprender centenas de novas palavras de vocabulário e associá-las com imagens. Por um lado, as crianças aprenderão a diferenciar letras do alfabeto. Por outro lado, elas poderão formar palavras e associá-las com objetos. E além disso, esse jogo também estimula a inteligência e a atenção. As crianças irão rever as letras do alfabeto e a sua escrita. E não é um jogo difícil de se jogar, pelo contrário, ele é bem simples. Durante o jogo, diferentes desenhos com imagens de elementos reconhecidos no dia a dia aparecerão. Aí abaixo surgirão letras desordenadas para que as crianças identifiquem a qual palavra o desenho mostrado corresponde. O objetivo é colocar as letras em ordem e formar a palavra correta. O jogo de cores é um jogo educativo para crianças do jardim de infância de 2 a 5 anos de idade. Neste jogo de colorir, as crianças irão aprender os nomes das cores e irão construir associações que diferentes objetos como frutas, animais e outros. Além disso, as crianças irão aprender a desenhar e criar suas próprias imagens. Uma das principais características do jogo é que ele faz com que as crianças treinem suas habilidades motoras finas, memória, atenção, perseverança, curiosidade e outras habilidades que ajudarão a criança a aprender melhor na escola. Olá, eu sou Érica Sabrina, acadêmica do curso de Pedagogia do 6º período. Hoje nós trouxemos o tema Multiletramentos e Cultura Digital. Falamos um pouco sobre o que significa e também trouxemos sobre os benefícios que essa tecnologia ela traz quando ela é utilizada numa sala de aula. A importância que ela tem no cenário em que a gente se encontra no momento. Bom, trouxemos os benefícios e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os riscos que essa tecnologia ela traz. Como já mencionado, o uso da tecnologia traz inúmeros benefícios. Ela vem se tornando um fator muito importante no cenário em que vivemos atualmente, sendo necessário o seu uso cada vez mais frequente. Mas não são apenas benefícios que elas trazem. Seu uso traz também alguns riscos. Mas quais são esses riscos? As crianças têm acesso a aparelhos eletrônicos como celular, tablet, computador e televisão cada vez mais cedo. Com isso, acabam gastando uma boa parte de seu dia em frente a uma tela, o que pode causar sérios problemas e até fazer mudanças em seus cérebros. O uso de telas em excesso leva a uma inatividade física,
que por sua vez podem aumentar a obesidade infantil e prejudicar o desenvolvimento cognitivo. Podem também causar miopia grave e precoce, o que é um grande problema, porque aumenta os riscos de um descolamento de retina no futuro. A condição pode até levar a uma perda parcial ou total da visão. A luz da tela também é um grande estimulante que pode fazer com que as crianças tenham transtorno do sono e hiperatividade. Quanto menor a idade, maior é o prejuízo com a exposição à tela. Isso porque é como se o tempo da criança de experimentar coisas no mundo real estivesse sendo roubado pelo digital. Essas experiências do dia a dia são fundamentais para que a criança se desenvolva neurologicamente, interagindo com outras pessoas e objetos reais. E apesar de todos os aparelhos eletrônicos causarem danos com suas telas, alguns são menos nocivos do que os outros. Por exemplo, uma TV é menos prejudicial para a visão do que um celular ou um tablet. A criança fica mais longe da televisão, o que diminui um pouco o problema da miopia. Um pequeno problema que acabamos tendo que enfrentar é que, por estarmos sempre conectados no mundo digital, acabamos sofrendo a influência do internetês na fala e na escrita. Com as redes sociais, passamos a usar a escrita de modo tão informal, tão corriqueiro e natural, que essa barreira já não é mais tão sólida e impenetrável quanto já foi. A escrita em uma rede social obedece primeiro à regra tecnológica, o imediatismo, para depois, quem sabe, obedecer às normas gramaticais. Foi assim que surgiu o famigerado internetês, no fim das contas. Nas antigas salas de bate-papo, dava muito trabalho escrever você, sendo muito mais simples o uso do VC. Com essa abreviação, funciona. A moda pegou. A Organização Mundial da Saúde lançou um manual em que diz qual é o tempo máximo em que crianças podem ficar em frente às telas de dispositivos eletrônicos. A primeira recomendação é que crianças de até 2 anos não devem ser expostas a telas nem de maneira passiva. Ou seja, mesmo que não haja uma interação, como no caso de um joguinho, não é nem recomendado que o adulto fique com o celular na mão enquanto a criança estiver no colo olhando para o aparelho. Já crianças com idades entre 2 e 5 anos podem até olhar a tela, desde que seja por até 1 hora por dia. A recomendação da organização é que os cuidadores usem o tempo livre lendo ou contando histórias para os pequenos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças com idades entre 6 e 10 anos podem ficar em frente às telas no máximo entre 1 e 2 horas por dia, sempre com supervisão de pais e responsáveis para saber o conteúdo que as crianças estão consumindo. Enquanto isso, adolescentes com idade entre 11 e 18 anos podem ficar na frente de uma tela por 2 a 3 horas por dia. Primeiramente, bom dia a todos e a todas, né? Aqui quem está falando é o Romário Andrade. E antes da gente finalizar o nosso seminário, a gente vai tratar a respeito de tudo que foi abordado, né? De tudo que foi apresentado inicialmente. Vamos fazer uma breve reflexão. Literalmente, vamos apresentar as considerações finais. Então, vamos dar continuidade para que assim possamos finalizá-lo. Ser um alfabetizado digital é ter a capacidade individual de uso da tecnologia, é de fazer o bom uso dessa tecnologia, possuir habilidades e ter capacidade, né, competências de usar esses recursos tecnológicos, de ter habilidades que eles exigem, que esses recursos tecnológicos eles exigem, né? Então, assim, existe a diferença entre letrado digital e alfabetizado digital. Alfabetizado digital, tecnicamente, né, ele remete a pessoa possuir habilidades simples, como, por exemplo, de ligar e desligar equipamentos tecnológicos, né, saber operacionalizar programas básicos de informática, saber navegar e fazer buscas na internet, enfim. Já o letramento digital, ele é ir além dessa concepção instrumental, entendeu? Ele apropria-se efetivamente da tecnologia para que assim ela possa agir em práticas sociais.
Literalmente, esse é um processo identitário, pois o processo de isenção de cultura da leitura e da escrita em diversas ferramentas e mídias digitais, né, equivale a um processo de aculturação em novas comunidades de práticas. Ou seja, em um cenário de transformação, né, devido à tecnologia de informação e comunicação, elas emergem novos estilos, elas apresentam esses novos estilos, meios de trabalhar, novas formas de se comunicar, novas linguagens, novas relações sociais, enfim. Aquele vídeo eu vou te quebrar pau. 2, 3, deu! Deu!